noite. Sejam todas bem-vindas. Eu sou Semiramis, sou enfermeira obstetra, sou a organizadora, sou a idealizadora aqui do Instituto Mãe do Corpo, e hoje a gente vai fazer esse bate-papo com vocês, né? Então, nós estaremos eu e a Priscila, queria pedir para a Priscila se apresentar também. Olá, eu sou a Priscila Duarte, eu sou doula, trabalho hoje junto com a Semiramis, na organização do curso, formação, e um curso para gestante também, né, que o Mãe do Corpo. Aí nessa 11ª, né, Semiramis, turma? 11ª turma, sim. Eu não estou desde o começo, eu estou, na verdade, desde 2021, né? 21, no 2020 a gente não fez por causa da pandemia, né? Temos. Eu fiz minha formação em 2019, em 2021 a gente começou a trabalhar juntas. Estamos aqui, na próxima, muito ansiosas. Gente, a gente vai ter uma turma de doula, né? A nossa 11ª turma, como a Priscila falou, vai começar na próxima semana, no dia 2. E tinha muita gente perguntando algumas coisas, né? Muita gente com dúvidas, me fazendo muitas perguntas, perguntando também várias coisas para a Priscila, relacionadas à profissão da doula. A gente resolveu, então, fazer esse bate-papo, um bate-papo bem informativo para quem quer e para quem não quer fazer a formação de doula, né? Para quem quer para agora, para quem quer mais para frente. Mas a ideia é que a gente faça esse bate-papo e que a gente converse um pouco sobre a profissão da doula, a atuação da doula, né? E eu queria começar esse bate-papo contando um pouquinho da minha história, para vocês entenderem também por que a gente está aqui nesse momento hoje, né? Eu sou enfermeira obstetra, eu sou apaixonada por partos há 20 anos, eu completei agora, nesse mês de julho, 20 anos de formada. Eu trabalhei muitos anos em hospitais públicos, trabalhei em casa de parto, e em 2008 eu resolvi fazer a minha formação de doula. Aqui em Fortaleza não tinha ainda, então eu fui para São Paulo fazer com o pessoal lá do Gama, que é o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, e o curso de doula, ele foi um divisor de águas na minha formação, né? Eu já estudava bastante sobre parto humanizado, já era um tema que eu gostava, tinha sido já tema tanto do meu trabalho de fim de curso, tanto da graduação quanto da pós-graduação, mas eu percebi que a minha formação como enfermeira, né, ela tinha deixado muito a desejar. Então, esse tema parto humanizado, na minha faculdade, eu praticamente não ouvi falar nada sobre isso, né? E quando eu fui fazer esse curso de doula, ele realmente foi extremamente importante na minha formação, e a partir daí eu que já sabia algumas coisas sobre parto humanizado, né? Nesse curso de doula, eu descobri um outro universo. E aí, quando eu voltei para Fortaleza, eu fiquei algum tempo atuando como doula. Depois comecei a acompanhar partos domiciliares. Em 2011, eu abri o Instituto Mãe do Corpo. E em 2013, a gente fez a nossa primeira formação de doula. Então, nessa época, eu já tinha acompanhado algumas mulheres, a gente já tinha pessoas interessadas, né, em saber como é que era atuar como doula, queriam atuar como doula, então a gente fez a nossa primeira formação exatamente há 10 anos atrás, em 2013. E nessa trajetória, a gente foi aprimorando o nosso curso, a gente sempre priorizou por fazer turmas pequenas, porque a gente entende que fazer com turmas menores, o aprendizado, ele é maior, né? Então, a gente normalmente só realiza esse curso uma vez por ano, só teve um ano que a gente fez 2 vezes essa turma, que foi a turma, inclusive a turma que a Priscila participou, foi a de 2019, mas normalmente a gente só realiza esse curso uma vez por ano. E a gente também tem, ao longo desses anos, a gente vem fazendo vários ajustes na nossa grade curricular,
né? A gente vem introduzindo outras temáticas, porque a obstetrícia ela está em plena expansão, né? Só entrar aqui uma pessoa. Então, assim, a gente começou a perceber que, de fato, nos últimos anos, mais mulheres têm buscado conquistar os seus partos normais, né? E a doula, ela é uma figura que está diretamente associada a isso. Então, por mais que hoje a gente saiba que as enfermeiras têm contribuído para mudar esse cenário, vários médicos também hoje têm contribuído também, né? A gente tem ouvido cada vez mais profissionais adeptos da assistência humanizada, mas a doula, ela é uma figura que está diretamente ligada a esse avanço do apoio ao parto normal, do incentivo ao parto normal, do incentivo ao parto humanizado. E eu gosto de contar uma historinha rápida para a gente entender um pouquinho como é que isso aconteceu ao longo dos anos, né? A minha avó, por exemplo, ela pariu os 6 filhos dela em casa. Então, na década de... quem nasceu até a década de 50, década de 60, no interior, foram pessoas que nasceram de parto domiciliar em casa. E a gente hoje tem essas informações, né? Houve relatos desses partos, e a gente sabe que essas mulheres, em seus partos em casa, elas tinham uma rede de apoio de outras mulheres. Então, por exemplo, participavam as irmãs daquela grávida, às vezes a mãe daquela gestante participava, vinham as vizinhas. Então, o parto, ele era um evento que a gente chama de evento familiar. E aí outras pessoas da comunidade participavam desse evento. Com a evolução da tecnologia, né, com esse modelo tecnocrata, que é esse modelo cheio de intervenções que a gente chama, né, então as mulheres saíram dos ambientes domésticos, saíram das suas casas e passaram a parir nos hospitais. Então, a gente tem relatos, né, estudos que mostram que, de certa forma, diminuiu infecção, a gente sabe que menos mulheres passaram a morrer de hemorragia, tinham muitas mulheres que morriam de hemorragia pós-parto, né? Tinham bebês que morriam imediatamente após o parto sem assistência. Então, a gente sabe de vantagens que, de fato, estão associadas ao parto hospitalar. Mas uma coisa que as pessoas demoraram muito para enxergar é que a mulher perdeu a rede de apoio dela. Então, essas figuras que estavam ao redor dessa mulher, que na grande maioria das vezes eram mulheres, quando a mulher saiu do parto em casa e passou a parir nos hospitais, ela perdeu toda essa rede de apoio dela. Então, dentro do hospital, ela teve ali o acompanhamento das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, dos médicos, mas muitas vezes sequer essas mulheres tinham direito a estar com um acompanhante. Então, não foi coincidência que nesse período as mulheres passaram a reclamar muito mais de dor durante o trabalho de parto. Porque hoje a gente já sabe que quando uma pessoa está sozinha, passando pela primeira vez aquilo na sua vida, tem um ciclo que a gente fala que é o ciclo medo, tensão e dor. Medo, tensão e dor. Então, a mulher ficou lá, abandonada, vamos utilizar essa palavra, né? Ela ficou lá, sozinha, isolada. Então, ela passou a ter mais medo do que do que estava acontecendo com ela. Quanto mais medo, mais tensão. E quanto mais tensa, mais dor essa mulher sentia. Então, a gente já sabe que depois que as mulheres passaram a parir nos hospitais, elas passaram a reclamar muito mais da dor. Mas essa dor associada ao abandono, associada ao medo, associada ao isolamento. Na década de 70, começou-se a observar que a presença de uma pessoa familiar, que fosse familiar, que fosse do conhecimento, né, que fosse uma pessoa conhecida daquela gestante, durante o trabalho de parto, as mulheres passaram a ter seus partos com mais tranquilidade, com mais rapidez, com mais conforto, com menos dor. Esse estudo ele foi publicado nos anos 80, e essa figura nem era uma pessoa, não precisava ser uma pessoa de nível
que fosse um profissional da saúde. Na verdade, essa pesquisa nem tinha o objetivo de pesquisar sobre a doula. Tinha uma pessoa acompanhando essa mulher, mas na hora de apresentar os resultados, eles perceberam isso, que a presença de uma pessoa familiar fazia com que essa mulher tivesse um parto mais satisfatório, né? Então, essa figura, que hoje a gente chama de doula, ela é o que a gente chama de acompanhante treinado. Então, antigamente, as mulheres, elas aprendiam a acompanhar outras mulheres pela experiência. Então, voltando rapidamente lá para o exemplo que eu dei, as mulheres eram acompanhadas por mulheres da sua família, irmãs mais velhas, tias, vizinhas, mas hoje a gente praticamente não tem a oportunidade de acompanhar mulheres em trabalho de parto. Hoje, o parto ele passou a não ser mais um evento familiar, ele se distanciou da nossa realidade. Então, por isso que hoje a gente oferece os cursos de doula, porque hoje é uma forma das mulheres estarem mais familiarizadas com o parto, porque hoje a gente não tem mais a oportunidade de estar com mulheres em trabalho de parto, né? Então, é uma forma de trazer essas informações para as mulheres que desejam apoiar mulheres durante o trabalho de parto. Então, a gente fez o nosso primeiro curso de formação de doulas na Mãe do Corpo em 2013, e de lá para cá houve já uma caminhada, né? A doula antes ela não era reconhecida, depois ela passou a fazer parte do Cadastro Brasileiro de Ocupação, ela oficialmente não é uma profissão, ela é reconhecida como uma ocupação, mas já existe todo um movimento de doulas no Brasil, para reconhecimento da doula como categoria profissional. Então, a Priscila até pode falar um pouquinho, algum momento, sobre essa questão da associação, porque ela faz parte, ela atua como doula, né? Então, ela pode daqui a pouquinho falar um pouquinho também sobre essa questão da associação das doulas. Então, a gente tem alguns pontos para conversar com vocês sobre o trabalho da doula, que a gente elencou aqui, né? Mas a gente também está disponível para conversar sobre alguns pontos específicos que vocês queiram discutir, perguntar e conversar. Então, eu queria fazer essa introdução para vocês entenderem um pouquinho como é que a doula se inseriu e como é que ela se insere hoje, né, na comunidade. E aí eu queria passar a palavra para ti, Priscila, para falar um pouquinho da tua formação, da tua trajetória como doula, né? As meninas também devem estar curiosas aí para saber um pouquinho como é que é essa caminhada. Então, eu vou passar a palavra para a Priscila, e a gente depois pode conversar um pouquinho mais, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, quem quiser colocar aí no chat, a gente pode conversar daqui a pouquinho. Depois da fala da Priscila, a gente pode discutir aqui algumas dúvidas que vocês tenham. Pronto. Gente, aqui, Eliandro, sou eu, Priscila, tá? É que eu não consegui mudar aqui o nome do meu esposo, tá com o nome dele. Quando vocês puderem aparecer, a gente ia gostar muito de ver o rosto de vocês, viu? A Saula, a Rayane, a Camila, viu? A gente gosta de ver pessoas, de saber, assim, com quem que a gente está conversando, né? De criar esse vínculo logo. Inclusive, Priscila, vou só falar aqui uma coisa rapidinho, né? Inclusive, aqui na Mãe do Corpo, a gente teve muita resistência em começar a fazer esses cursos de doula online, porque eu ainda sou adepta do modelo antigo. Então, quem pisa aqui na Mãe do Corpo sente a energia que a gente tem e que a gente deseja passar para vocês. Então, a gente tem um jardim maravilhoso, a gente gosta de estar próximo, os nossos momentos são sempre muito alegres, divertidos, com muito diálogo, com muita troca, né? Então, assim, eu queria só falar rapidamente, a gente tinha, o formato do nosso curso eram 4 dias presenciais, mas o que a gente tem percebido, e o que eu tenho também, eu e a Priscila, a gente tem percebido, conversando com as pessoas, é que depois da pandemia, 4 dias de um curso online parece que se tornou, assim, uma coisa muito distante para todo mundo.
A gente, inclusive, recebia pessoas aqui que vinham, nós recebemos aqui, né? Vêm pessoas de outros estados e de outras cidades para fazer o nosso curso, mas agora, depois da pandemia, eu tenho ouvido, a Priscila também trouxe essa informação para mim, a gente tem ouvido com muita frequência as pessoas relatando das suas dificuldades de se ausentarem das suas casas por 4 dias. Então, a gente agora está com um novo formato, né, para esse próximo curso. O nosso curso de formação, ele é um curso de 40 horas, e a gente dividiu da seguinte forma. Eu ia falar melhor sobre o curso depois, né, mas eu já que a Priscila falou aí da gente gostar de ver a carinha de vocês, eu já vou falar sobre isso, porque depois eu posso esquecer. Mas, assim, a gente decidiu dividir esse curso, então, em 2 momentos. Então, 20 horas desse curso vai ser online, e 20 horas vai ser presencial. Então, a gente fez questão de manter o presencial, porque a gente sabe o quanto que o aprendizado presencial, ele é rico, ele é importante, né? A gente tem maior possibilidade de troca. Então, a gente está aqui nesse momento. Oi, Camila, boa noite. A gente está aqui nesse momento, mas a gente sabe o quanto que o presencial, ele faz para a gente, tá? Eu só abri aqui, que tem mais alguma pessoa chegando. Pronto, ô Priscila, pode dar continuidade. Pronto. Pois bem, gente. Agora tá legal. Agora tá vendo quase todo mundo. Falta só a Saula e a Nayane. Quando vocês quiserem, a gente quer, tá, meninas? Olha para a carinha de vocês. Nayane, seja bem-vinda. Saula também, eu não tinha falado ainda com a Saula. Tem problema não. Tem problema não, viu? Deixa ela no tá com colo. um bebezinho, né? Tá bom, tá certo. Se pudesse, liga aí. Meninas, então, eu sou doula, certo? Sou Priscila Duarte, para a Nayane que entrou agora, né? Então, a intenção do que eu vou relatar aqui para vocês é assim, talvez alguma de vocês ou algumas de vocês queiram fazer o curso, mas não entendam, não tenha muito conhecimento do que é a dolagem de fato, né? E não quer começar o curso às cegas. Quer entender, pelo menos, o básico do que se trata. E aí sim decidir, eu quero mesmo fazer, é isso que eu quero para mim, né? Então, esse aqui é o propósito também, tá? De eu dar esse breve relato aqui para vocês entenderem algumas possibilidades que existem dentro da dolagem, tá? Então, é o seguinte, eu sou pedagoga, né? A minha primeira formação é pedagogia. Então, vocês já entendem aí que não precisa necessariamente ser da área de saúde, né? Para exercer a dolagem. Que coisa fofa. Oi, bebezinho. Tudo bom, Laiane? Quantos meses? Ela vai fazer 1 mês agora. Eu sou pedagoga também, eu já estou sentindo aqui, viu? E a Priscila tem um bebezinho, é que o dela eu tá tenho dormindo. De 2 meses. Foi o que me inspirou. Ai, que massa. Que legal. Pois é, ai, que maravilha. Então, eu sou pedagoga, né? E aí, eu exerci a pedagogia por muitos anos aí, por mais de 10 anos. E quando minha filha nasceu, minha filha mais velha, hoje ela tem 5 anos, né? Depois que ela nasceu, eu parei de lecionar. E aí, quando ela tinha um pouco mais de 1 aninho, eu comecei a querer voltar, né? Porque no mercado de trabalho eu queria trabalhar. Mas eu queria fazer algo que me permitisse estar mais tempo em casa, né? E que me tirasse um pouco da rotina. Era dolagem. Mas aí, né, eu fiquei nessa busca, e como na minha gravidez eu tinha contratado uma doula, eu tinha estudado muito, né, sobre parto humanizado, toda esse mundo aí, eu me lembrei de que isso me acendeu uma chama, né? E aí eu pensei, doula, poderia ser doula. Mas eu não entendia nada sobre isso, né? Assim, a não ser de ter tido uma doula. E aí eu saí pesquisando na época, eu morava em São Luís, do Maranhão,
saí pesquisando cursos e não achei nenhum curso lá, pelo menos não na época. E aí, como eu sou daqui de Fortaleza, eu saí pesquisando aqui também, né? E achei o curso na Mãe do Corpo. E aí eu pensei nessa possibilidade, né? Bom, tenho família lá, então eu teria todo esse custo de sair de São Luís, ir e vir até aqui, mas eu teria onde ficar, eu teria que quem ficasse com minha filha, e aí eu poderia passar esses 4 dias de imersão no curso, né? E aí vim, fiz o curso, né? Antes, como a Samira me estava falando, eram 4 dias, e a gente, agora que a gente está entendendo que esse formato chama mais atenção agora, né? Cai melhor para as pessoas, a busca está sendo maior assim, nesse formato híbrido, mas antes eram 4 dias de imersão. E aí fiz, em 2019, no finalzinho de 2019, fiz o curso na Mãe do Corpo. E aí vocês lembram o que aconteceu no começo de 2020, né? Pandemia, né? Pois é. Eu fiz o curso em novembro, fui para São Luís e disse, vou começar a doular. Mas é isso que eu quero mesmo, saí apaixonada, disse, é isso mesmo que eu quero fazer, investir, comprei um monte de coisa, comprei repouso, comprei a mala, um monte de coisa. E aí, investi e 2020 começou e eu consegui uma gestante, né, a gestante me contratou, valor cheio já, que massa. E aí, é uma das questões também, né, eu vou abrindo esses parênteses, se vocês quiserem perguntar coisas durante esse relato, podem perguntar, tá? Algumas pessoas perguntam assim, mas eu preciso começar a doulagem fazendo serviço voluntário? Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Algumas doulas começam com serviço voluntário porque não se sentem seguras para começar, ou porque não surgiu mesmo algum trabalho ali de imediato, algum gestante no particular, mas querem começar a doular, e aí começam no voluntário. Beleza, é uma possibilidade, mas não é a única. Essa mulher surgiu, eu já tinha tudo esquematizado, né, contrato, tudo, cobrei valor cheio. Ela pagou, ela contratou. Eu morria de medo dela perguntar quantas dolagens eu já havia feito. Eu lembro que na época eu até mandei mensagem no grupo, que a gente forma um grupo, né, da turma, e ele nunca se desfaz. Eu lembro demais dessa questão, a Priscila, eu digo ou não digo para a mulher, né? Disse, meu Deus, gente, ela me contratou, valor cheio, mas aí essa mulher, quando ela perguntar quantas mulheres eu já adorei, o que eu vou dizer? Aí elas me disseram, bom, você não precisa dizer, mas você não vai esconder. Se ela perguntar, é porque é importante para ela saber, aí você vai dizer. Mas ela não perguntou. E até hoje ela está sem saber que ela foi a primeira, né? Então, tá aí a possibilidade, né? Comecei com ela, acho que ela foi ali, comecei a ter os encontros perinatais com ela em janeiro, e ela ia parir no finalzinho de fevereiro. Ela me contratou ali com 37 semanas, se não me engano. Foi em cima. Mas a pandemia começou, a pandemia, acho que foi isso mesmo. Não, eu consegui acompanhar, só que logo em seguida a pandemia começou e eu não consegui nem fazer a visita pós-parto, porque foi o lockdown, né? Então, não consegui fazer a visita pós-parto. Bom, aí eu me peguei nessa pandemia, lockdown, o que eu faço? Eu investi, né? Eu fiz um curso, eu comprei um monte de coisa, e agora? Ninguém pode sair de casa, muito menos entrar em hospital, e aí, o que eu faço? Para vocês entenderem que, na grande maioria das vezes, existe uma saída, né? A gente vai criando estratégias para a gente conseguir trabalhar. E aí, assistindo o noticiário, vendo tudo que estava acontecendo, eu via muitos profissionais fazendo serviço online agora. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu posso doular online. Não é a mesma coisa que doular presencial, mas eu acho que rola doular online. E aí, o que eu fiz? Eu digo, mas
e ninguém me conhece aqui. Como é que eu vou fazer, né, para doular online? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um postzinho, eu já tinha aberto o meu Instagram profissional, eu fiz um post e divulguei. E o perfil Paris Sem Violência, não sei se alguém já viu esse perfil, esse perfil Paris Sem Violência, que tem muitos seguidores, compartilhou a minha postagem, que eu estava atendendo mulheres de forma voluntária, mulheres de preferência que fossem parir pelo SUS, né, porque nessa situação de pandemia, ninguém estava podendo entrar nos hospitais, eu estava me disponibilizando para doular de forma gratuita online. Chegou muita mulher, muita. Eu abri um grupo e ele tinha inicialmente 20 mulheres. Então, lá fui eu. Dou lá online umas 20 mulheres. Eu pirei, né? Mas deu certo. Eu fui ganhando experiência, eu fui entendendo várias situações, né? Aí eu tive que estudar, porque alguns me perguntavam sobre determinadas situações e eu ainda não tinha conhecimento, aí eu fui estudar. Então, é uma outra possibilidade, né? Dá para doular mulheres que não são da nossa região? Dá. É a mesma coisa que doular presencial? Não. Mas se a única opção que aquela mulher tem e ela quer, né? Ótimo, dá certo, tá? E aí eu fiz isso por algum tempo, depois as maternidades começaram a abrir as portas em São Luís, as públicas que abriram mais as portas, né? Mesmo na situação ainda de pandemia, eu comecei a doular presencial em julho, meu primeiro parto presencial foi em julho, né? Depois desse primeiro em janeiro, né? Só que esse eu acabei não entrando, porque em São Luís as questões de uma cesariana, né? E lá não podia entrar. Bom, peraí, gente. E aí eu segui, né? Comecei a doular lá, fiz essa primeira doulagem de fato, entrando na maternidade, fazendo todo o acompanhamento em julho. E aí segui, as coisas foram melhorando, as portas foram se abrindo mais, as coisas foram se afrouxando aos poucos, né? Com a pandemia tomando esse novo rumo aí. E aí, depois de muitas doulagens lá presencial e online, surgiu a oportunidade de voltar para Fortaleza. Né? E aí surgiu outra questão. Vou voltar para Fortaleza, uma cidade que eu conheço, que eu morei lá desde que nasci, mas nunca doulei lá. Então as pessoas não me conhecem como doula lá. O que que eu faço? Né? É uma questão que muitas se colocam. E aí, como é que eu faço para as pessoas me conhecerem? Eu sou pedagoga, né? Eu fui que disse que era pedagoga, que é pedagoga também, a Mariana, né? Sou pedagoga, as pessoas não me conhecem como doula, o que que eu faço? Eu acho, né? Mariana. E aí, a intenção, né, é as pessoas conhecerem você, entenderem que você agora é doula, e aí começar a entender também o que é a doulagem. Então, para isso, eu abri o Instagram, né? Abri o Instagram, assim, eu já tinha um Instagram, mas eu direcionei o público para cá, para Fortaleza. Fiz algumas postagens patrocinadas, né? Pegando o público daqui, né? Sair divulgando para amigos. Façam isso. Então, se você tem a intenção, né? Depois que você fizer o curso, vocês vão ter esse direcionamento dentro do curso também, tá? Existe uma disciplina só sobre isso. Como é que vocês vão fazer essa parte de se mostrar enquanto profissional. E aí eu fiz toda essa divulgação com amigos, divulguem aí, eu agora sou doula, fiz o curso de formação, eu dou de São Luís, e foi indo e foi sendo divulgado, e eu consegui a minha primeira doulagem depois de 2 meses que eu estava aqui, né? Aí comecei, e daí em diante as portas foram se abrindo, porque o boca a boca dentro da doulagem é muito importante.
é massa você ter no Instagram, você, né, divulgar aí pelas redes sociais, mas a maior propaganda que você vai ter é no boca a boca. Ou nos relatos que vocês vão postar dessas mulheres depois, né? Porque a maioria das mulheres que nos procuram, elas querem saber, e aí, como é que é essa doula? Como é que ela acompanha? Quem é que ela já acompanhou? Né? Deixa eu saber aqui do histórico dela, deixa eu saber. Então, isso é importante, né? É importante essa divulgação aí. Alguma pergunta, gente, até aqui? Alguma curiosidade aí sobre o que está vindo? Tudo certo, né? Priscila, tu Oi. quer falar um pouquinho? Eu estava pensando aqui que uma das coisas que, não sei se as meninas pensaram nisso, mas assim, uma das coisas que a gente fica muito curiosa é saber quanto é que uma doula cobra, né? Começa ganhando quanto, né? Você falou do começo aí das doulagens voluntárias, mas se você puder falar a partir de quando é que você começou a cobrar, né? E valor, sei lá, e começou quanto e quanto é que está cobrando. Tá. Fala um pouquinho dos valores, acho que é uma das coisas que as pessoas têm muita curiosidade, né? Até porque, assim, fazer o investimento no curso, a gente quer saber como é que a gente vai ter esse retorno, né? E aí eu sempre falo, mas eu ouvi o teu relato, eu acho que é importante saber sobre isso. Assim, antes de mais nada, é bom saber que quando a gente busca ser doula, quando a gente tem esse desejo, né, a gente precisa saber que a satisfação tem que vir em primeiro lugar. Ótimo. Certo? Se a gente pensar no financeiro em primeiro lugar, a gente não é uma profissão que deve pensar primeiro no financeiro, certo? Real. Não é. Você tem que ser apaixonada por isso. Mas dá retorno financeiro? Dá. Mas muitas vezes você vai ter que ser paciente, você vai ter que investir antes e receber depois, tá? Deixa eu dizer como é que aconteceu comigo, assim, tá? Quando que eu comecei a cobrar? Desde sempre. A minha primeira dolagem, eu falei para vocês, foi preço cheio. Preço cheio é o quê? Foi R$ 1.200. Acho que foram 3 encontros de educação perinatal, o parto, tinha o pós-parto, né? Era esse valor lá em São Luís. Então, eu comecei a cobrar o preço cheio, mas na caminhada, durante a minha caminhada, ainda lá em São Luís, eu também atendia de forma voluntária, porque essa é a minha visão, essa é a minha forma de trabalhar. Eu queria atender das duas formas. Queria atender mulheres em particular, mas eu também queria atender mulheres que não podiam pagar e queriam a doula, tá? Mas não significa que você, para ser doula, tem que ser voluntário também. Não. Então, eu cobrava esse valor, depois foi subindo, né? Todo ano, na verdade, é legal que a gente faça uma revisão aí do financeiro, do valor que a gente está cobrando, e aí faça os ajustes, né? Tudo tem aumento, inclusive a dolagem, porque material que a gente gasta, né? Tem muita coisa envolvida aí, curso que a gente faz. Tá dando doer. Sobre como você está falando sobre a questão de valor, né? O valor sou eu que defino o meu trabalho. Sou eu que dou o preço do meu trabalho. Sim. E a questão do valor, você vai, repassar para a gente como é que é cobrado para a paciente, como é que a gente vai repassar esse valor para a paciente, né? Como é que vai ser cobrado no decorrer da caminhada do acompanhamento com a paciente. Todo valor de serviço, quando você vai estabelecer, você tem que ponderar algumas coisas, né? Uma das coisas é saber, de fato, quanto é que você está gastando. Porque, por exemplo, tem algumas mulheres que têm uma rede de apoio, tem um filho tem uma criança em casa. Não tem quem fique com essa criança. Pode ser que você precise pagar uma pessoa para ficar com essa criança, enquanto você vai dolar essa mulher, né?
Tem mulheres que doulam, mulheres de cidades vizinhas. Então, você vai ter que calcular o custo desse deslocamento para o seu acompanhamento. Tem doulas que atendem os encontros pré-parto da gestação, todos online. Se você acompanha presencial, também tem um custo. Então, assim, de fato, se você tem toda uma infraestrutura que tem custos por trás, você precisa calcular isso, né? Então, de fato, assim, eu sempre falo, né? As doulas cobram, em média, R$ 1.500, as que estão ali nos primeiros anos, porque a gente sabe que tem doula que tá... Eu hoje mesmo vi uma doula cobrando R$ 450. Eu não entendi bem o que era aquilo que ela estava falando, mas parece que ela vai avulsa para o parto, se eu não me engano, era algo assim. Mas tem doula que cobram R$ 2.000, R$ 3.000, né? Então, de fato, Rayane, assim, tem toda uma estrutura que ela vai mexer para você calcular o seu valor, né? E no curso a gente tem um módulo que a gente conversa sobre contrato, definição de valores. Então, assim, as doulas da sua região, elas também são parâmetros para você. Então, você pode até achar que você quer cobrar 3.000, mas pode ser que 3.000 seja mais difícil de você conseguir. Então, você faz um ajuste no seu valor, né? Peraí que a Nayane está perguntando aqui com relação aos encontros, né? Além do valor, como funcionam seus encontros, a Camila está perguntando. E a Nayane quer saber se os encontros pré-parto eram presenciais ou online, Priscila, os teus. É assim, deixa eu responder a Camila, né? Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Além do valor, como funcionam os encontros. Tá. Camila, eu sempre gostei de fazer encontro pós-parto, então eu fazia assim. Eu oferecia mais de um pacote para a mulher dizer se queria ou não aquela quantidade de encontros, né? Inclusive, se ela queria o pós-parto ou não. Tinha a possibilidade de não ter pós-parto. Mas eu deixava ele atrativo para que ela quisesse, para que ela contratasse aquele ali, né? Porque ia ser benéfico para ela e para mim. Então, a gente, na verdade, dentro do curso, a gente sempre coloca que 3 encontros é o ideal, assim, ideal. Que menos que você faça ali no mínimo 2, mas o ideal seria 3 encontros. Porque tem muita coisa para você ver. Priscila, mas a gestante me contratou por 37 semanas. Pois é, foi o caso dessa. Fica super corrido, né? E às vezes realmente não dá. Então, você vai analisando, você vai vendo a possibilidade de ter todos esses encontros, né? Eram presenciais, viu? Não eram online esses encontros, não. Alguns encontros, né? Depois que eu fiz alguns ajustes, que eu comecei a doar aqui em Fortaleza, né? Que novamente teve a questão do lockdown. Depois que eu vim para cá, teve novamente outro lockdown, e as coisas ficaram mais apertadas aqui também. Então, as mulheres estavam com muito medo de sair de casa, aí eu voltei a fazer encontros online, tá? Então, não tem problema os encontros perinatais serem online, mas a sugestão que a gente dá é que pelo menos um seja presencial. Porque como é que você vai doular uma mulher? É complicado você doular uma mulher, chegar lá no dia do parto, nunca ter visto ela, né? Nunca ter de uma certa forma, tocado nessa mulher, entendido como é que ela gosta de ser tocada, como é que ela é, como é que é o acompanhante daquela mulher, e aí você, do nada, doular, né? Então, pelo menos, um acompanhamento presencial seria interessante, né? Permanece sendo 3 encontros? Permanece, hoje permanece. E aí, eu vou falar a questão do valor, sem problema nenhum, tá? No comecinho eu cobrava 1.200, hoje o pacote já é 1.900, né? Principalmente porque eu precisava me adequar aos valores daqui, e aí como eu estava próximo de algumas doulas, eu atendia na Casa Cordão, certo? Antes de ter o bebê, eu atendia lá. E eu era muito próxima de algumas doulas, a gente trabalhava junta, elas
eu era backup de uma delas, outra era backup, então eu não podia cobrar um valor muito diferente delas, ainda tem isso, né? Quem fez a pergunta aí do valor, você precisa se adequar à sua realidade ali, a realidade da capital, quantas doulas cobram hoje aqui, o que que você vai ofertar, né? Então, você tem que fazer toda essa adequação. O que você investiu, quanto você gasta aí na sua logística para sair acompanhando o parto, quanto é que a sua doula backup, porque você tem que ter um backup. Quanto é que a sua doula backup vai cobrar? O valor que você está cobrando ali dá para pagar a sua doula? E ainda você tirar ali o seu lucro? Tem que ver tudo isso. Não se preocupe não, que dentro do curso a gente vai dar toda a sua orientação. Existe uma disciplina só para isso, certo? Licença. O que é a doula backup? A doula backup é a doula que vai te substituir quando você não puder ir. Porque como a gente trabalha com disponibilidade de 24 horas, pode acontecer, por exemplo, da minha filha estar doente e eu ter que ficar com ela e não poder me deslocar, ou eu estar doente. Pode acontecer várias coisas, né? Pode Teve acontecer alguma várias coisas situação comigo. tua já, Priscila? Teve uma situação de eu ter Covid e não poder ir, lá em São Luís. E aí eu precisei mandar um backup. Teve uma situação agora, eu já estava grávida, né? De que eu estava com uma gestante, mas eu precisei me ausentei. Naquele final de semana, eu digo, não, ela não vai parir nesse final de semana, né? E teve esse tempo todo, justo agora ela não vai parir. E aí eu tive que mandar uma backup para me substituir, porque eu estava ausente de Fortaleza, né? Então, tem que ter um backup, aí você tem que saber também sobre isso, né? Você tem que precificar todas as coisas, inclusive quanto é que é só o seu parto, só o acompanhamento de parto. Para caso você precise mandar alguém, você saber quanto é que você vai pagar essa pessoa, né? No caso, a backup, a sua paciente vai conhecer ela também, né? No decorrer da caminhada, você vai ter que apresentar ela à paciente e deixar tudo esclarecido, né? Do que pode acontecer ou não. Que ela tem que saber que você pode não estar lá por um motivo muito justo, ela tem que saber, inclusive tem que estar em contrato, né? E ela tem que saber quem é a sua backup. Algumas não dispensam essa questão de conhecer presencialmente a backup, né? E aí, tudo bem, não precisa, né? Não necessariamente você precisa apresentar presencial a sua backup, né? Seria interessante também se você trabalhar junto com essa pessoa, fizer uma parceria aí, beleza. Né? Cada um vê como é que vai ser essa questão da apresentação da backup. Tem uma coisa que eu queria falar também, assim, tem alguns profissionais que já trabalham com gestantes, né, e que são situações que acontecem muito nos nossos cursos, né. Tem pessoas que chegam já, que estão determinados a atuar como doula, e tem outros profissionais que vêm para agregar valor ao seu serviço. Então, por exemplo, nós temos fisioterapeutas que vêm fazer os nossos cursos e que querem entender melhor, né, de toda a contextualização, entender questões mais específicas com relação à obstetrícia, entender melhor como é que são esses procedimentos com a mãe, com o bebê. Então, a gente tem um número de pessoas que, de fato, vem porque quer atuar como doula, e a gente também tem uma parte, né, caso seja o caso de algum de vocês, também é importante a gente falar sobre que existe essa possibilidade. Uma coisa também que eu trouxe aqui também, que eu posso apresentar para vocês, é o conteúdo do nosso curso, para vocês terem uma ideia do que vai ser apresentado. Priscila, eu não queria te interromper, não, pode continuar, era só porque eu queria falar sobre isso, mas pode continuar. Eu tenho Tá, um questionamento também. Tá, vai lá. Porque, na verdade, assim, eu parei recente, né? E aí eu tive acompanhamento com uma doula, e foi uma doula que justamente estava iniciando a carreira dela enquanto doula. Ela fez ela é enfermeira,
terminou a graduação dela, já tinha visto vários partos e, enfim, estava exercendo a doulagem. Eu fui uma das que ela presenteou com o serviço dela, né? E aí foi exatamente assim, o start para mim, né? Eu acho que dá, eu acho que eu sei desenrolar isso, até porque eu estudei bastante na minha gestação, tive um quadro de colestase gestacional, então eu estava o tempo inteiro dentro do hospital, né? E tentando o tempo inteiro estar entendendo tudo que estava acontecendo. E aí eu consegui, através de um parto induzido, ter um parto vaginal. Quase que não dava tempo nem a minha doula chegar, mas deu tudo certo também, glória a Deus. O que me pega é que, assim, eu não sei se eu tenho estômago e eu não tenho vivência por ser pedagoga hospitalar, não tenho vivência, no caso de um acompanhamento de um parto cesárea. Porque eu acho que o parto vaginal, inclusive por ter passado, Pela tua própria experiência, né? isso, eu sei que dá, entendeu? Eu sei ali o que o desespero dá, mas eu lido bem. Sou professora de criança, então isso aí a gente tira de letra, né? Mas eu fico me questionando em relação ao acompanhamento, o papel da doula nesse parto cesáreo e se eu tenho estômago para isso. Porque eu sei que você não fica lá, a função não é acompanhar a mulher sendo aberta, é acompanhar a mãe, né? Está ali para a mulher que está virando mãe, enfim. No curso, existe algo voltado também para isso? É porque, enfim, eu acho que é uma vivência que você só sabe na hora, né? Que é hospitalar, né? É, E eu não tá, tenho como ter essa vivência antes, né? não. Vai tem uma disciplina para isso, né? Que é a doula na cesárea. Assim, Nayane, de fato, a gente só sabe quando a gente vive. É a parte mais difícil. Para mim foi. Não sei para as meninas que são técnica, outra que já é da área da saúde, mas para quem não de fato, essa parte da cirurgia, de entrar numa cesariana, é mais delicada, certo? Ah, comigo, vou te falar como foi comigo. Não foi fácil na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Só depois é que você vai não achando aquilo lindo. A gente nunca vai achar. Quem é dono nunca vai achar a coisa mais linda do mundo, uma cesárea. Essa cesárea foi respeitosa, essa cesárea foi bem conduzida, né? Mas assim, a gente aprende a manter a razão ali, né? A olhar, porque assim, tá dizendo assim, não vou precisar olhar e tudo. A gente não precisa estar ali de olho na cesárea, né? A gente precisa estar de olho aqui na mulher, vendo se ela tá bem. Mas em alguns momentos a gente vai precisar direcionar o olhar para lá. E às vezes não tem nem como não olhar, porque onde a gente se posiciona, a gente tá ali com o olhar voltado para na altura de onde está sendo feito ali o corte, né, de onde estão fazendo. Então, não vai ser fácil nas primeiras, mas não quer dizer que você precise começar já ali com sangue frio para ver. Não, vai aos poucos, né, vai entendendo como é que é para você, como é que vai ser a melhor forma de O estar ali único dentro. medo é passar mal. Ir para acolher e passar mal. É que nem aqueles pais que vai assistir os partos e desmaia. É assim, se você já sabe que tem uma dificuldade em, por exemplo, ver sangue. Olha, eu tenho uma dificuldade enorme de ver sangue, eu passo mal. Então, seria interessante você ter uma vivência de outras formas, talvez. Não sei bem como, mas é necessário, porque, assim, se você está dizendo que corre o risco até de desmaiar, de não conseguir, seria interessante tu ter uma vivência assim dentro do hospital. É possível, Samira? O que é que você faria nesse caso? Pois é, eu estou pensando aqui se a gente já teve alguma situação semelhante, né? O nosso curso, nossa primeira turma, tinha inclusive prática hospitalar. Era na época que eu trabalhava em hospitais, então eu consegui essa parceria com os hospitais. Foi uma experiência muito bacana.
Mas a gente entendeu também que tem muita coisa que a gente pode aprender e ensinar sem necessariamente estar lá num ambiente hospitalar, né? Então, de fato, já faz uns anos que a gente só foi a primeira turma, ou seja, as outras 9, né? Como nós vamos agora para a 11ª, 9 turmas não tiveram campo de estágio, e nós temos doulas maravilhosas aí, né? De fato, isso não foi um impedimento para que as pessoas fizessem a sua caminhada, né, de forma positiva, né? E, assim, eu acho que, às vezes, assim, a gente tem alguma limitação com relação a isso, mas a gente também não precisa entrar, não precisa ser um choque, né? A gente pode também, devagarinho, ir se familiarizando, né? Entrando dentro do centro cirúrgico, mantendo assim, se mantendo num local menos onde você esteja um pouco mais protegida, digamos assim, porque de fato não tem necessidade, não é obrigado que você vá lá olhar para dentro do campo cirúrgico. Até porque nem dá para você fazer isso, porque os profissionais que estão lá atuando, eles ficam ocupando ali o redor, né? De onde de fato está sendo o procedimento. Agora você talvez veja sangue, né? Eu acho que para nós mulheres, essa história do ver sangue é um pouco mais fácil do que para os homens, né? Você falou aí da história dos pais que desmaiam, mas a gente ainda tem a história do sangue da menstruação, a gente já tem esse contato aí mês a mês, eu acho que a questão do sangue já é um pouco mais fácil de lidar, né? Mas, de fato, assim, acho que não precisa ir de uma forma muito brusca. Tem formas de você ficar ali numa retaguarda, numa localização um pouco mais protegida. Não acho que, de início, não acho que seja um problema, mas acho que você tem que ir fazendo uma aproximação progressiva, né, digamos assim. Eu acho que dá, entendeu? Para desenrolar. Eu acho que, assim, já aconteceram. Por que que eu me questiono isso? Porque já tive experiência de, sei lá, ter que limpar um ferimento da minha avó e eu senti que a minha pressão caiu, entendeu? Mas eu já acho que quando você entra com um outro, por exemplo, né, com outra perspectiva de quem está responsável por algo, a adrenalina não lhe permite algumas coisas, que, por exemplo, se uma criança minha, sei lá, caiu, se machucou, está sangrando, a minha reação não é paralisar, a minha reação é agir, ir lá e resolver. Então, eu acho que dá, entende? Mas a minha dúvida é se eu vou ter que descobrir isso numa vivência ou não. Uhum. E o Olha, pior, a Camila pois botou uma é, sugestão aqui que eu acho que é bem válida, né? É a questão você é ir que para todo uma. mundo já pariu, entendeu? Quem já pariu não quer mais parir. A minha Entendi. irmã teve recente, a minha cunhada teve recente, e ambas foram cesárea. Uhum. Então, enfim, as minhas grandes possibilidades, assim, pode ser que amigas, mas enfim, vai dar certo. Vai sim. É interessante esse teu levantamento aí, porque assim, ó, essa não é a única questão que vocês vão se pegar tendo dificuldade dentro da dolagem. Não é. Eu acho que essa é a menor delas, inclusive. A gente vai pegar questões muito maiores e mais difíceis de lidar. É por isso que vocês, antes de começar a dolar de fato, ou até de começar o curso, vocês precisam pensar sobre essas questões. Eu realmente quero ser doula, porque ser doula envolve muitas coisas. Essa é uma delas. Eu vou precisar ver sangue, eu vou precisar ver muita secreção, né? Às vezes eu acabo pegando, não é essa a intenção, não é esse o nosso trabalho, mas às vezes, né, ocorre de cair no meu pé, de eu me sujar. E aí, tudo bem para você, essas questões? Uhum. Tudo bem para você lidar com sangue? A gente vai ver muito, com vômito, com cocô. É sangue, secreções, xixi, Líquido vômito, suor, amniótico, né? tudo que é secreção Parto que é vocês isso, fazem né? lá. Todas essas secreções aí, elas estão bem envolvidas diretamente com o trabalho de parto. E aí outra coisa, tudo bem para você, como é que você lida com situações de muita adrenalina? Por exemplo, um bebê que nasceu, mas que não está bem, que precisa ser reanimado, você tem que estar ali com a mulher, e você sabe que lá na frente você está vendo que o bebê não está bem, que está ali desfalecido, estão tentando reanimar.
você precisa pensar nessas questões, porque em algum momento a gente vai se ver dentro de uma situação assim, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar que existe dentro da nossa profissão. Vocês têm interesse em ver... Já Pode passou falar, por Nair. algum... Licença. Já passou por algum parto que a criança não sobreviveu? Não. Com morte fetal, não, graças a Deus. Mas eu sei que isso pode acontecer. É por isso que no nosso curso também a gente tem um módulo só de luto, viu, gente? Porque a gente, essa é uma das coisas que a gente vê que tem cursos de doula aí que não abordam essa temática. O nosso curso, inicialmente, ele não abordava o luto, mas logo nas primeiras turmas a gente sentiu essa necessidade, então é uma temática também que está lá no nosso conteúdo. Eu estou, inclusive, com o conteúdo aberto aqui. Se vocês quiserem, quando a Priscila finalizar, tirar as dúvidas de vocês, eu posso abrir o conteúdo para mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu lembrar aqui onde é que eu estava na parte do meu relato. Bom, vim para cá, né, comecei a doular aqui, e aí comecei a fazer algumas modificações nesse atendimento conforme o cenário daqui, certo? E aí vi outras possibilidades também, eu comecei a ofertar, por exemplo, workshop de plano de parto, né, é uma coisa que você pode fazer, eu estou com um bebê pequeno, não consigo começar agora a doular de fato, mas queria, né, entrar já no mundo da doulagem, tem outras possibilidades, né, e aí, recentemente, fiz o curso de consultoria em amamentação, que é outra coisa, né, que eu sou apaixonada também pela amamentação, dentro, já começando aí com a informação dentro da gestação, né, e aí da minha continuidade, é por isso que eu também sempre fiz visita pós-parto. Então, tem doulas que não fazem? Tem um monte de doula que não faz visita pós-parto, certo? Vocês não são obrigadas a fazer visita pós-parto. Mas, para mim, isso faz muito sentido. Então, cada linha, né, cada doula vai formando seu atendimento conforme a sua visão, né, suas afinidades, aí, as suas habilidades também, certo? Então, e aí depois, uma coisa legal também, né, que aconteceu aí, é que eu atendia na casa das mulheres, na casa da gestante. E aí depois eu fui vendo que seria interessante, talvez, eu ter um lugar ali próprio para atender, e aí foi quando eu comecei a atender na Casa Cordão, né, comecei a atender algumas mulheres lá, mas aí já agora, no finalzinho, quando as coisas, quando a pandemia realmente está cada vez mais longe, né, só está aí no nosso, na nossa memória, mas a gente não tem mais ela de fato acontecendo, é que as mulheres agora querem que a gente volte a estar na casa delas. As pessoas não queriam, né? Não queriam receber aqui em casa. Por isso que a gente pensou, eu e outras doulas pensamos nessa possibilidade de atender em local fixo. Mas agora as mulheres querem ter essa comodidade, querem que a gente volte para e aí, tipo, nesse finalzinho aí, que eu ainda estava atendendo, eu vi que estava mais difícil elas saírem e irem para lá, preferiam que eu fosse. Então, a gente precisa ver também essas questões. É melhor para você o quê? Atender na casa da mulher? Ou ter um espaço próprio para viver? Ou atender numa praça? Quando eu contratei a minha doula lá, há 5 anos atrás, para essa minha primeira filha, foi assim, os encontros eram nas praças, os encontros eram nos cafezinhos, nas padarias, né? E deu certo, dava certo. Só não tinha a possibilidade de fazer algumas coisas que, quando você está num local mais fechado, né, você consegue fazer, por exemplo, ensinar uma massagem, fazer um posicionamento ali para ensinar o acompanhante como é que é, né, então, mas aí cada um cria aí a sua forma de atendimento, certo? É isso. A Kelly tinha perguntado aqui sobre os pacotes, mas eu acho que você falou, né? Sobre os modelos de pacote que você trabalha.
Ah, acho que já. Bom, detalhar mais um pouco. Hoje, eu só oferto 2 pacotes, um bem mais básico, que ele tem 3 encontros durante a gestação, e ele tem o acompanhamento de parto. Ele não tem a visita pós-parto, certo? E o segundo, que tem tudo, inclusive a visita pós-parto. Por que que eu tirei desse primeiro a visita pós-parto? Porque hoje eu tenho uma consultoria em alimentação. E se eu for fazer uma visita pós-parto, eu não consigo isso como todo. Eu vou com todo o meu conhecimento e todos os meus materiais de consultoria em alimentação. Eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra, porque se eu for visitar essa mulher que acabou de ter bebê, eu vou olhar para a alimentação com outro olhar. Então, eu vou cobrar por isso, né? O valor é maior. Então, é bem mais acima o valor, né? E a oferta também tem mais coisas, né? Tem mais coisas que eu oferto, né? Então, é isso. Então, Respondi. no caso do seu segundo pacote, que inclui a visita pós-parto, você já inclui nesse valor, né, tipo, a consultoria em amamentação. Então, esse pacote, ele é um valor mais elevado, não é isso? Isso. Mas ele é um valor mais elevado, mas ele sai mais em conta do que a mulher contratar uma consultoria de amamentação avulsa. Então, para ela, é mais atrativo. Entendeu? Que já tem o vínculo com a doula já participou do processo todo, né? Exato. Esse que você disse que o valor é 1.900? Oi? Esse é aquele que você disse que o valor é 1.900? Não, esse é 2.100, se eu não me engano. Esse é 2.100. E a diferença de preço do outro? O outro está saindo em média por quanto? O mais básico. O mais básico é 1.900. Então não é diferença tão grande, não, de um para o outro. Não, Financeiramente se torna mais atrativo mesmo para. exatamente. E para mim também isso é melhor. Mesmo que a diferença não seja tão grande, mas para mim também seria melhor. Com certeza. Quantos Vocês... dias? Eu tô só se metendo, né? Não, Quantos dias é o curso de vocês? tá fechado. Tá pro microfone, Samira, esse microfone. Eu vou abrir aqui o conteúdo para vocês olharem o conteúdo inteiro do curso, tá? Samira, Oi? eu vou dar uma saidinha, vou ter que sair agora, tá certo? Quem é? Mas, É que eu agora... Rayane, Oi, Rayane. Tá, pode ir, querida. foi um prazer e eu espero todos vocês no curso. Gente, a Rayane já está inscrita no nosso curso, viu? Só para dizer. Beijo, Rayane. Até a próxima, querida. Até qualquer hora. Gente, se vocês estão visualizando aqui a minha tela. Oi? Sim. Samira, me está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Tá. Enquanto abrir, deixa eu só responder aqui a Camila rapidinho. Tá. Ela perguntou se é uma visita no pós-parto. Camila. Esse valor é uma visita no pós-parto. Se a mulher precisar, inclusive por causa da amamentação, de mais visitas, aí eu vou cobrar um valor avulso de atendimento de consultoria. Entendeu? Que para ela vai ser mais em conta do que para uma mulher que eu não acompanhei. Mas vai ser um valor avulso. Gente, então, o nosso curso começa na próxima quarta, dia 2 de agosto.
a gente vai ter 8 encontros online, dia 2 de agosto, 9, 16, 23, 30 de agosto, são 5 encontros em agosto, as 5 quartas-feiras de agosto, peraí, que eu... Ixi, Maria, peraí, não é esse daqui não, gente. Esse aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um momentinho, tá? Rapidinho. Tá aqui. É esse daqui. Vocês estão vendo? Já está aparecendo para vocês? Está aparecendo o Não, documento, ainda não. não. Tá aparecendo os arquivos. É, relação de arquivos. Oi, peraí. Deixa eu minimizar aqui e voltar aqui para a tela. Vamos lá, voltar de novo. E agora, que eu não sei mais como é. Será que eu não consigo abrir, não, esse negócio do Word, gente? No Word, eu acho que é só se você espelhar a sua tela. Tá aparecendo, não? Não. Não. Só vai aparecer. É mais Não fácil tá você aparecendo, não, aí? abrir uma guia na internet. Se tiver o arquivo online, Vocês dá estão para. vendo aqui o WhatsApp, não? Não. Peraí, só um instante. Manda pelo WhatsApp. É melhor não? Assim, se não der para apresentar aqui, manda pelo Não, WhatsApp. dá pra... Eu queria era ir mostrando uma por uma, para vocês terem uma ideia, né? Vou fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Pronto, né? Agora foi. Pronto? Uhum. Tá aparecendo agora? Tá. Pronto. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, são 8 encontros online começando próxima quarta-feira, tá? Aqui vocês têm o nome das nossas facilitadoras, não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente tem aqui os encontros em agosto, dia 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto. E em setembro, 6, 13 e 20. Então, são 8 encontros online. Então, aqui a gente vai conhecer um pouco aqui da história, né, das políticas públicas. No segundo encontro, vocês vão conhecer melhor o que é a doula, o que ela faz, conhecer um pouco da história da doula. No terceiro encontro, que é comigo, a gente vai conversar sobre humanização, sobre os locais de parto, quem são os profissionais envolvidos, vamos conversar sobre as fases do trabalho de parto. O quarto encontro, a gente é com a Carol, vocês vão conversar sobre o suporte emocional, né? Sobre os medos e as dores, falar da sexualidade e do parto. No quinto encontro, comigo novamente, a gente vai conversar sobre todas as intervenções com a mãe e com o bebê, então a gente vai falar sobre episiotomia, manobra de Christelet, sobre todos os procedimentos com recém-nascido, aspiração do recém-nascido, então todos esses procedimentos com a mãe e com os bebês. A primeira aula de setembro, vocês vão ter uma aula com a Vivian. Gente, eu esqueci de dizer para vocês aqui, ó, a Ju Mesquita, ela é obstetriz, a Carol, ela é psicóloga, eu sou enfermeira obstetra,
Essa aula aqui do dia 6 de setembro é com a Vivian, que é médica. A Vivian vai falar para vocês sobre a cesariana, sobre as reais indicações de cesariana e os métodos farmacológicos, né? Então, sobre o uso da anestesia, para vocês conhecerem. O encontro seguinte sobre plano de parto é com a Priscila, que é doula, né? Então, vocês vão conhecer o plano de parto de forma minuciosa, como elabora, o que está incluso, né, o que faz parte dentro do plano de parto. E a última aula online é com a Ildita, que vocês vão conversar sobre a estrutura de acompanhamento. Então, aqui a Ildita vai falar sobre a captação das clientes, do acompanhamento, dos pacotes, dos valores, de forma mais aprofundada disso que a gente conversou. Então, ela vai disponibilizar modelo de contrato, modelo de divulgação do serviço, todas essas coisas, como é que vocês recebem o feedback das clientes de vocês, né, que vão ser a grande propaganda do trabalho de vocês. E no dia 23 e 24 de setembro, são 2 dias com bastante prática, né, então vai ter a Priscila, que vai mostrar a bolsa da doula, a Amanda, que é doula e terapeuta, vai falar para vocês sobre as técnicas de respiração, visualização e falar sobre o uso dos óleos essenciais. Na parte da tarde, vai ser uma tarde inteira com a Ju. A Ju, ela a Ju, ela tem uma formação em Spin Babies, então ela fala de forma bem aprofundada sobre a pelve, sobre o funcionamento da pelve no parto, sobre as posturas no momento do parto, como é que a gente pode posicionar essa mulher em partos difíceis, tá? No domingo de manhã tem a aula de luto, que é com a Cecília, que é psicóloga e ela é especializada em luto. Também vai ter uma parte prática com a Amanda, que é sobre massagem, acupressão, que são aqueles pontos. A Amanda vai ensinar os pontos que vocês podem, por exemplo, pressionar na gestante para acentuar as contrações, né? É uma da utilização da acupressão. Vocês vão aprender a utilizar o rebozo, que é aquele chale mexicano, vocês devem ter visto por aí, em algum momento, devem ter ouvido falar. E no domingo à tarde, tem uma aula aí com a Priscila sobre a amamentação e o papel da doula. A gente vai trazer uma doula recém-formada, que é a Alexia. A Alexia, ela já mudou de profissão, então ela vai contar para vocês como é que ela começou, ela vai dar o relato dela, né, de como é que foram os primeiros passos na doulagem. E a gente encerra às 18 horas com uma avaliação rápida do curso e a entrega dos certificados, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, alguma dúvida? Tinha mais alguém aqui que saiu, não foi? Tem uma pessoa a menos. Mariane, Kelly. Alguém saiu aqui. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, gente? O nosso curso, ele já está confirmado para começar no dia 2 de agosto, tá? Nós ainda temos algumas vagas. Eu e a Priscila, a gente está doida para sentar e organizar tudo direitinho, já considerando quem são os participantes, né? A gente tem toda uma preparação para o dia que vocês vão, principalmente para o momento presencial aqui de vocês. E eu falei lá no grupo sobre o presente, porque eu e a Priscila, a gente conversou sobre essa possibilidade da gente fazer esse encontro e trazer um valor diferenciado para quem quisesse participar dessa próxima turma agora, né? Então, a gente conversou, avaliou a possibilidade de um desconto, e se alguma de vocês 4 que estão aqui no momento, aqui assistindo esse momento com a gente, quiserem participar dessa turma, quiserem fazer a inscrição, a gente vai abrir a possibilidade para hoje vocês fazerem com 10 parcelas de R$ 97,00 no cartão de crédito, tá? Por isso eu também convidei a Camila, né, que a Camila já estava quase fechando com a gente, e eu convidei também a Camila para ela estar aqui também para ter acesso a esse desconto. Então, eu estou aqui com o link já para colocar lá no grupo de vocês.
Então, se alguma de vocês tiver interesse em participar dessa próxima turma, vai ser um prazer, né, que vocês estejam com a gente. E aí, a gente vai liberar esse link lá para vocês, mas como é um link só para quem participou aqui desse momento, ele é um link que vai ficar válido só até hoje, meia-noite, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade e não puder pagar hoje, tiver com alguma questão, quiser muito fazer e tiver com alguma dificuldade, pode conversar comigo lá no WhatsApp e a gente pode conversar sobre isso, tá? Então, a gente está com últimas 5 vagas para esse curso e vocês são 4 aqui, né? Então, não sei se alguma de vocês vai querer fazer, se todas vão querer fazer, mas, de fato, são as últimas vagas e a gente, em breve, vai encerrar as inscrições do nosso curso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todas vocês já conheciam a Mãe do Corpo? Não, eu conheci pelo Instagram. Eu acho só que eu vou precisar de um pouco mais de tempo do que Tá até com meia-noite bebezinho, de né? hoje. Porque, na verdade, tem muitas coisas a ponderar, né? A refletir. É como eu disse, é uma coisa que eu preciso pelo menos meditar só um pouco mais, refletir um pouco mais, Uhum, para não ser uma coisa que eu entre e não dê continuidade. sim. Eu acho que é muito importante. Eu acredito que vai dar muito certo, mas é algo que eu tenho que entrar já com muita certeza, sem nenhuma dúvida. Uhum, Então, até hoje, meia-noite, não é um tempo que eu consigo decidir, eu, Nayane. sim. Então, eu já estou te avisando, viu? Porque Não, tudo bem, não tem problema não. Porque algumas pessoas já podem estar interessadas, né? Tem algumas, pode estar com alguma dúvida, como são as últimas 5 vagas, eu estou avisando para poder vocês entenderem aí a nossa urgência, né? Para finalizar. Gente, tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é muito importante a gente saber, porque, de fato, o nosso curso, ele custa hoje R$ 1.370, né? E aí a gente está fazendo esse valor com desconto, que é um curso que vai sair por R$ 997. Então, tem um desconto aí de mais de 15%. Então, assim, tem uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas e que eu acho importante, é isso. O doular precisa de paixão, de dedicação, né? É uma coisa que a gente costuma ter um retorno emocional muito grande, porque é algo que nos dá muita satisfação, né? Quando a gente consegue estar naquela caminhada com aquela mulher e consegue fazer com que os desejos dela, todo aquele planejamento que veio acontecendo durante meses, né, seja respeitado, porque a doula também está nesse papel de informar a mulher e fazer com que ela faça as melhores escolhas, né, consiga traçar o melhor caminho. E com relação à parte financeira, que também eu acho que é importante frisar, né, porque, como a Naine estava dizendo, né, é importante fazer o investimento e dar continuidade, né. O que eu gosto de dizer é que, com a primeira dolagem de vocês, vocês já tiram o valor investido no curso, né. Então, assim, tem alguns materiais básicos que vocês precisam comprar, normalmente não são coisas muito caras, né, mas é bacana ter pelo menos ali alguns itens, uma compressa morna, às vezes um óleo de massagem, um rebozo, são coisas ali que vocês não gastam muito para ter, né? E que com o primeiro acompanhamento vocês, de fato, já têm esse retorno financeiro. Então, eu acho que isso é algo que é importante dizer, porque, de fato, é um investimento, né? É dinheiro, a gente tem as nossas dificuldades aí para conseguir. Então, eu queria deixar todas essas informações aí para vocês. Acho que eu não esqueci nada do que eu estava querendo falar nesse momento. Quer falar mais alguma coisa, Priscila? Só dizer que eu vou sentir falta dos 4 dias direto. Pois é. Gente, vocês não têm noção do quanto a gente fica imersa nesse mundo, do quanto é massa estar ali. Era 4 dias, né? Agora só são 2. Vai passar muito mais rápido. Eram 4 dias e passava muito rápido. Quando chegava no último, a gente dizia, já?
e são tantos conteúdos, é tanta coisa legal, apaixonante, que quando termina a gente diz, eu quero começar logo. E então eu entendo, Nayane, que você queira pensar mais. Porque quando, é, porque quando a gente finaliza o curso, a gente está ali com tudo quentinho, focando na cabeça, e a gente quer começar de alguma forma. Então, é bom mesmo a gente pensar no momento, se é o momento certo para começar, mas que massa, massa. Gente, quem colocou as perguntas aqui, a Kelly me perguntou aqui sobre pagamento de boleto. Kelly, a gente pode conversar lá no WhatsApp, tá? Melhor. E a Camila falou que conheceu a mãe do corpo através de outra doula. Quem é, Camila, a doula da tua cidade? Renata. Ela fez formação com a gente, foi? Não estou lembrando desse nome. Legal. Bacana. Pois ótimo, gente. Vocês querem abrir a câmera de vocês só para a gente fazer uma fotinha? Camila, eu vou te passar o Instagram. Tem uma doula aí em Mossoró, que é a Ildita, que inclusive hoje ela fez um relato de despedida no Instagram, que ela está saindo das doulagens, que é uma das professoras de vocês. Ela tá... A Ildita, ela pariu em casa há mais de 10 anos atrás, a Carol já está com mais de 10 anos. Ela fez a nossa formação, ela é da primeira turma daqui da Mãe do Corpo, e logo depois ela foi embora para Mossoró. E ela atuou muitos anos lá em Mossoró. Inclusive, eu fui daqui de Fortaleza para Mossoró para acompanhar o parto de algumas mulheres lá que ela estava doulando. Cheguei a acompanhar alguns partos lá em Mossoró, me desloquei daqui para lá. E aí o Dita está fazendo faculdade de medicina. Então, ela está deixando a doulagem para poder focar na faculdade dela. Acho que está difícil de conciliar as coisas. E o Dita Chaves, como eu disse, ela é uma das professoras de vocês. Então, se você quiser seguir ela lá no Instagram, ainda tem muita informação lá. E como ela vai seguir a obstetrícia, ela vai continuar com Pelo Instagram sobre parto, né? Pelo Instagram é Florescer Matéria. Mas se botar, eu acho que o nome aparece, né? Eu acho que aparece. Pois eu vou fazer aqui uma fotinha da gente, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer a inscrição, pode me pedir o link. Eu não vou botar o link no grupo, porque teve gente que não participou aqui, tá? Então, eu acabei de pensar nisso. Quem quiser fazer a inscrição, manda um oi para mim no WhatsApp, que eu passo esse link com desconto, que é um link diferente. Não é aquele link que está lá no nosso site, não, porque o valor lá é diferenciado. O valor lá no site é 1.370. Esse valor para vocês são 10 parcelas de 97, tá bom? Então, quem quiser, é só me mandar o WhatsApp, que eu envio o link para vocês, tá bom? Deixa eu fazer... O teu bebê vai sair, Nayane, aqui na foto. Como é o nome dele? É ele ou ela? Ixi, tu tá com o microfone fechado, ninguém te escuta. Não é? A pessoa doida pra falar. É a Maia, é uma moça. Maia, que fofa. Gente, vou fazer aqui uma fotinha nossa, tá certo? Pediam aqui. X. Boa noite para vocês. Um cheiro, gente. Espero vê-las. Boa noite, Foi um obrigada. prazer. Boa noite. Boa noite, Até obrigada. qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau.